dia, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, dando sequência aos nossos conteúdos especiais de final de ano. Agora a gente fala sobre o mercado do algodão, o mercado que registrou ampla oscilação nesse ano de 2022. A gente vai entender um pouco mais sobre os fatores, que impactaram essa commodity e, mais do que isso, trazer as perspectivas para o ano que se inicia. Para isso, eu trago agora aqui com a gente o Peri Passotti Pedro, que é head de algodão da Stonex. Peri, obrigado por estar presente mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas e encerrando esse ano de 2022. Obrigado, Jonathan. O prazer é todo nosso. A gente é fã do canal e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Peri. Bom, vamos iniciar a nossa conversa porque temos muitos assuntos, nesse ano de 2022 relacionado ao mercado do algodão. Queria que você começasse fazendo para a gente um balanço, desses últimos 12 meses do ano, como é que o mercado se comportou. Jonathan, eu tenho dito o seguinte, entre 2012 e 2020, nós tivemos... Era fácil fazer o que eu faço, tá? 60 centavos era barato, 85 centavos era caro. A partir de 2020, a partir da pandemia, a gente passou a ter uma volatilidade muito maior. Os preços foram de 48 centavos para 1,40. E 2022 não foi diferente. Foi um ano de muita volatilidade, muitas coisas inéditas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Nós temos três fatores acontecendo ao mesmo tempo, que acontecem uma vez a cada geração. Então, o que eu tenho dito para os nossos clientes, tanto os consumidores quanto os produtores, é que nós estamos num momento de águas que não estão mapeadas, né? Então, ainda é um momento de muita insegurança. 2022 foi um ano de muita volatilidade, e é esse sentimento que a gente leva quando a gente fala sobre comercialização, sobre gerenciamento de riscos, sobre proteger o patrimônio que o produtor ou que o industrial construiu ao longo das gerações. A gente continua, 2022 foi um ano de muita volatilidade, os preços variaram muito, e 2023 não deve ser diferente, Jonathan. Então, 2022 nós vimos preços espetaculares na primeira metade do ano. A partir de agosto, julho, principalmente, esses preços vieram a cair, como a gente imaginava, e a partir daí eles continuam agora num range que não é muito remunerador para o produtor, mas não chega a ser o desespero que a gente teve que enfrentar há 2 anos. Então, é um momento... 2022 foi um ano de bastante volatilidade, em que a gente foi do céu ao inferno. Hoje a gente está aí num purgatório, esperando ter oportunidades para que a gente possa fixar a preços melhores. E para a indústria não foi diferente. A indústria, apesar de ter tido um ano bom do ponto de vista de consumo, ela teve também um ano de muita volatilidade, em que ela viu as suas margens indo de positivas para negativas, para positivas de novo, e ela entra em 2023 com muita incerteza. E o produtor deve estar bastante atento a isso também, não só a como está a produção dele, mas como está a vida da indústria, que é quem vai comprar o produto dele no fim do dia, né, Jonathan? Com certeza. Peri, queria que você trouxesse para a gente, então, os principais pontos de volatilidade que eu imagino que tiveram influência nesse ano de 2022 e que podem ter sequência, no ano de 2023, ou até novos pontos, Quais que são esses pontos que você destacaria para a gente? Jonathan, tem acontecido três coisas, e essas três coisas elas têm se revezado ao longo de 2022 em termos de importância. Então, um mês uma delas fica quietinha, as outras duas têm novidades que trazem volatilidade ao mercado, no outro mês isso se rearranja, mas da menor para maior nesse momento, nós temos três coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? A primeira delas é a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nós não temos um país europeu invadindo outro país europeu dessa importância desde os anos 40. Então, é uma coisa que a gente vê uma vez a cada geração. Isso aconteceu agora. O estrago que isso aconteceu, as consequências disso, na nossa opinião, ainda não estão totalmente entendidas. Isso aconteceu
no fim de um inverno, a gente vai passar agora a ter o primeiro inverno na Europa sem o apoio do gás da União Soviética. Então, nós vamos ver o quanto isso vai impactar não só no preço da energia elétrica, mas também na produção industrial da Europa. Então, existe uma possibilidade grande, por exemplo, a indústria automobilística da Alemanha, que é super importante para aquele país, ter que reduzir sua produção por causa de restrições energéticas. Esse é o primeiro ponto de volatilidade. O segundo é uma pandemia, que apesar de já ter sido controlada através de vacina na maior parte do mundo, ela ainda não terminou. E a gente tem todo dia notícias na China. Há 2 meses a gente teve as notícias de que as restrições chinesas iam ser relaxadas, o mercado subiu 15 centavos. Na outra semana, essa notícia é desmentida, o mercado cai 10, 15 centavos. Então, a possibilidade de, a qualquer momento, aparecer uma cepa nova que escape as vacinas, ela existe, e mesmo que isso não aconteça, uma que aumente a contaminação por si, mesmo que não traga mais mortes, ela vai trazer consequências para a produção e para a economia mundial. Esse é o segundo ponto de volatilidade que acontece uma vez a cada geração. A última pandemia tinha acontecido em 1920 e a gente está tendo que enfrentar ao mesmo tempo que a gente enfrenta a invasão da Ucrânia. E por fim, o que mais está sendo, o que mais a gente está de olho agora, é que nós temos tendo também uma inflação de 2 dígitos no mundo desenvolvido. Isso não acontece desde 1980, né? Então, aqui no Brasil, que tem inflação alta a cada 5 anos, 4 anos, a gente sabe muito bem qual é o remédio para a inflação alta. Você tem que subir os juros e provocar uma recessão. Não tem outro jeito. Você não consegue segurar a inflação se você não segurar a demanda. Você não segura a demanda se você não tiver uma redução no poder de compra do consumidor. Então, o que a gente entende é que essa recessão está sendo provocada nos Estados Unidos pelo aumento de juros do Banco Central Americano, o Fed. A gente só agora está vendo essa recessão batendo no principal indicador que as pessoas olham, que é o desemprego. Nos outros indicadores isso já acontece, os indicadores antecedentes. Mas agora a gente está tendo notícia de demissões em massa na Amazon, por exemplo, que é uma empresa que depende muito disso. Outras empresas de varejo, como o Walmart, também estão olhando para isso. A gente vê uma redução no comércio, na importação, e nós acreditamos que isso sim deve impactar muito o algodão nos próximos 3, 6 e 12 meses. Então, essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo, Jonathan, estão trazendo muita volatilidade para o nosso mercado. E daí a gente está sugerindo, né, e recomendando aos nossos clientes, tanto os produtores quanto consumidores, que tenham uma postura defensiva, e tenham uma postura não de buscar o melhor preço, mas de tentar defender e gerenciar o risco para os preços que tem nesse momento. Claro, excelente orientação aí aos produtores que nos assistem, né, e aos clientes de vocês, Peri. Queria trazer para nossa conversa também a questão, né, de custo, porque a última safra a gente teve um impacto bastante, né, representativo dos custos, né, então é muito importante que os produtores, apesar de preços, né, bons, né, que o mercado tem registrado, né, quando você mencionou, quando a gente via aí poucos anos atrás, o cenário era completamente diferente. Hoje a gente tem bons preços, mas a gente tem custos também que estão mais altos, né? Como é que o produtor deve olhar todas essas informações que você trouxe pra gente e o cenário de custos para ter um balanço positivo no final, né? Porque não adianta a gente ter produção se o produtor não tem rentabilidade, se não consegue avançar sobre novas áreas, né? Perfeito, Jonathan. A gente olha o custo e o produtor brasileiro, principalmente de algodão, né, que é profissional, que é um produtor mais educado, que tem, ele gerencia o risco já de uma maneira diferente. Esse produtor olha o custo em termos de relação de troca. Então, essa relação de troca piorou para os fertilizantes em relação ao ano passado, mas em relação a 2023, ela já teve pior e já teve melhor. Então, nesse momento, o produtor ele está buscando também, como todo o resto, não acertar na mosca, mas tentar aí conseguir um custo que justifique o seu plantio. Esse custo, dependendo da produtividade que o produtor for obter, entre os nossos clientes,
está variando entre 75 e 82, 85 centavos de Nova York. É bastante coisa. Nova York ela tem ficado aí ao redor de 80, 78, 75, dependendo do mês que você olha. Então, eu diria que hoje Nova York está aí perto do custo de produção do país, um pouco abaixo, às vezes um pouco acima. Junto, já foi melhor, mas já foi pior também. O produtor busca vender parte da sua produção nos 90 centavos, que é o que ele entende que seria um preço, começaria a remunerar o seu esforço de produção. Nós acreditamos que haverão oportunidades de conseguir fixar nesses preços. O que a gente está recomendando para o produtor é que ele não confunda subidas pontuais do mercado com uma tendência que não vai terminar, tá? Uhum. Então, aproveita essas subidas pontuais que te permita, seja 90, seja 92 centavos, o que quer que seja seu objetivo, assim que atingir esses objetivos, né, essas metas, que o produtor realmente fixe parte da sua posição e, se tiver possibilidade de fazer, os nossos clientes têm, que busque uma participação de alta a partir daí. Se o mercado continuar subindo, ótimo, ele participa, pelo menos em parte, dessa subida, que foi o que aconteceu nos últimos 3 anos, mas que não fique aguardando o dólar, dólar e 10 ou dólar e 20, que ele viu printar em Nova York aí esse ano, mas que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, e não dá para gerenciar o risco dessa maneira. Então, o que a gente está recomendando é isso: bateu a sua meta, é o que você buscava, corra atrás e faça. E se puder, se tiver essas ferramentas dentro da sua caixa de ferramentas de proteção de baixa, participação de alta, se puder operar com derivativos, esse é um ano que isso tem sido bastante interessante. Os nossos produtores, para os nossos clientes, isso tem valido bastante a pena, Jonathan. Claro. Bom, Peri, queria trazer para nossa conversa um outro direcionador do mercado nesse ano de 2022, não só do mercado do açúcar, mas das diversas outras commodities agrícolas, né? A gente falou bastante sobre volatilidade, só que o mercado não acompanhou só os fundamentos, né? Tivemos também ali outros pontos. Você até trouxe a questão da energia na Europa, que é um ponto que a gente ainda deve acompanhar ao longo dos próximos meses. E o petróleo, nesse ano de 2022, foi um grande direcionador dos preços das commodities, né? Por conta justamente dessa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, outras questões aí relacionadas à demanda também. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do mercado do algodão bastante específica, de acompanhar o petróleo mais ainda do que outras commodities, porque a gente tem a questão, né, da pluma natural e do derivado sintético, né? Fala um pouco pra gente sobre essa questão e como o petróleo aí também impactou os preços do algodão nesse ano de 2022 nas bolsas externas. O petróleo ele afeta o algodão até um determinado momento. O algodão ele está sempre atento ao que acontece com o mercado do petróleo. É um produto substituto e a gente tem observado essa substituição no nosso mercado, inclusive no Brasil. Então, calças jeans, por exemplo, que há 5 anos, 4 anos eram 100% algodão, hoje é raro você achar uma calça jeans que seja 100% algodão. Ela vai ter pelo menos 2%, que seja 3% de poliéster. E 2, 3% parece que não é muito numa calça, mas é muito para o mercado como um todo. Então, as fiações, inclusive brasileiras, as empresas que fazem tecidos também, né, as tecelagens, as confecções, elas têm aumentado a porcentagem de sintéticos na sua mistura. E isso tem impactado o consumo. Então, o que nos preocupa, o que nos preocupou ao longo de 22 e vai preocupar ao longo de 23 do ponto de vista de preços, é que o SDA, que é a Conab nos Estados Unidos, né, é uma fonte de estatísticas para todo mundo, em todas as commodities, ele não tem corrigido esse consumo da maneira que a gente acredita que deveria ter sido corrigido. Seja pela substituição pelo fio sintético, ou seja, pela própria recessão e redução de produção das fábricas da Ásia, que são responsáveis pela maior parte do consumo.
o USDA ele reduziu apenas 2% em relação à safra passada, o consumo. E nós, quando eu falo nós, somos todos os analistas, nós acreditamos que esse número ele não é realista. Então, existe ali nas estatísticas do USDA um espaço para queda do consumo, talvez mais 5%, talvez mais 8%, durante 2023. E se essa queda do consumo se materializar como nós acreditamos que vai se materializar, isso provavelmente vai pesar muito no mercado. Com relação à oferta, o hemisfério norte, que é quem responde por 85% do algodão do mundo, ele só volta a plantar em março. Então, daqui até fevereiro, nós não devemos ter uma correção de oferta. Só lá para fevereiro vai começar a aparecer as primeiras pesquisas de intenção de plantio. Então, nos preocupa, entrando em 2023, né, essa possibilidade de que haja uma revisão do consumo para baixo e essa revisão não seja acompanhada por uma revisão da oferta para baixo, né? Pelo menos aí até fevereiro, março. A partir daí, a gente volta a recalibrar e entender para onde o mercado vai, Jonathan. Essa é uma preocupação nesse momento. Vamos acompanhando, né, tudo isso aí, né, Peri? Bom, queria trazer para nossa conversa também as projeções de vocês aí da Stonex. A gente está com a safra sendo plantada, né? Safra 22-23 sendo plantada. Quais as projeções de vocês? Ela deve ser maior em relação à anterior? A gente deve conseguir avançar sobre mais áreas? Qual a expectativa e como isso também deve ser um direcionador do mercado em 2023? Legal. Bom, existem três fontes, né, de informação quando a gente olha aumento de área. Então, a Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, ela acreditava há 2 meses um aumento acima de 8% da área. A Conab hoje acredita num aumento ao redor de 2%. Nós aqui acreditamos num aumento de 5% baseado nos nossos clientes, né? Então, nós temos clientes que estão plantando, aumentando 10%, nós temos clientes que estão aumentando 20%, e nós temos clientes que também abandonaram a produção. Mas os clientes que abandonam são clientes que plantam menos, 800 hectares, 600 hectares, às vezes 1.200 hectares, são os que conseguem abandonar, né? Às vezes você tem uma área tão grande, você tem um comprometimento de maquinário, um comprometimento financeiro, comprometimento de correção solo, que você não consegue justificar com o plantio de um grão, de um milho, de uma cultura que vai te dar um faturamento menor. Então, do nosso ponto de vista, aí a gente diverge com relação a quanto a área aumenta, mas a gente compensa na produtividade. Então, tanto Conab quanto nós acreditamos num aumento da produção por volta de 15%, Jonathan, do algodão brasileiro. Esse aumento de 15%, ele pode ser facilmente absorvido pela exportação, desde que essa recessão que a gente está olhando não continue ao longo de todo 2023. A gente vai precisar que a economia mundial, em algum momento, ela volte a funcionar e as fábricas da Ásia, como a gente tem dito, voltem a funcionar a plena capacidade. Se lá para julho, agosto, meio do ano que vem, nós tivemos a mesma situação que a gente tem agora, em que as fábricas da Ásia estão funcionando entre 50% e 70% da sua capacidade operacional, provavelmente a gente vai ter dificuldade e isso vai se refletir no business brasileiro em Nova York. Mas até lá, esse aumento de área que a gente está tendo no Brasil pode ser absorvido, só o aumento de produção ao redor de 15% não é uma preocupação, mesmo porque ele deve quase chegar, ou talvez ultrapassar só um pouquinho, ou empatar com a nossa produção recorde de 3 milhões de toneladas a 3 safras. Então, o que acontece sem avançar sobre áreas novas, essas áreas já foram cultivadas no passado, e se não foram, o algodão sempre avança sobre áreas que foram de soja, né? Você não tem abertura de área com algodão, do ponto de vista agronômico, isso não faz sentido. Você precisa de um condicionamento do solo de pelo menos 2 safras, se possível 3 ou 4 safras, tá? Então, esse aumento de área ele acontece, mas não em áreas que estão sendo abertas, ele acontece em áreas que já estão rodando com soja ou milho. Mas ele vai acontecer, a gente espera um aumento de 15% na produção
tanto nós quanto a Conab, Leandro. Perfeito, Peri. Vamos então nesse ano de 2023 acompanhar aí esses indicativos, né, para ver se eles se confirmam. É claro que a gente precisa, né, ir vendo mês a mês e vocês vão fazendo as atualizações aí nas estimativas. E a gente aqui do Notícias Agrícolas está à disposição para sempre que tiver novidades, tá bom? Jonathan, sempre um prazer, a gente gosta muito de assistindo, as repercussões são muito legais. Toda vez que a gente fala com vocês, a gente recebe feedback do norte de Rondônia até o Paraná. Então a gente fica muito contente de trabalhar com vocês. É sempre um prazer, sempre que tivermos a oportunidade, por favor, chame a gente vai estar aqui. Obrigado, Peri. Conte com a gente também nesse ano de 2023 e obrigado pela parceria aí nesse ano de 2022. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais para seguir a gente por lá, se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. Os nossos boletins especiais acontecem durante toda essa semana. Fica por aí e a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.